Boa noite, boa noite. Bruna chegando aqui. Boa noite, Bruna. Tudo belezinha? Acabei de iniciar aqui a gravação. Se você quiser abrir seu microfone, pode abrir. Se você levantou a mãozinha só para dar um oi, tá dado o oi. A gente está começando o nosso último encontro. E a ideia hoje, então, é finalizar. Vou entrar um pouquinho no capítulo 11, porque foi um capítulo que eu dei só uma pincelada no último encontro, e aí a gente fecha com o capítulo 12 do livro Cuidando do Seu Corpo, né? O Cuidado do Corpo, do pastor Luciano Subirá. O capítulo 11, ele fala da convicção e da constância. E ele começa realçando aí a importância de mudar a mentalidade, né? É isso que vai fazer com que a gente tenha constância e convicção. Mas antes da gente dar continuidade aqui, eu vou orar, né, para a gente entregar esse tempo especial aqui aos pés do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por toda a caminhada até aqui, por tudo que nós aprendemos, e te agradecemos de forma especial pela graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, porque o Senhor não poupou nem mesmo o teu filho, teu único filho, mas nos deu ali a graça de poder ter acesso direto a Ti, Senhor, através de todo o amor de Jesus. Obrigado, Jesus, por essa entrega, por esse amor incalculável que o Senhor tem conosco. E nós te agradecemos também, Espírito Santo de Deus, que tem sido nosso parceiro aí, o nosso consolador, desde que Jesus partiu. Então, sejam bem-vindos a esse tempo aqui conosco. Que tudo corra debaixo da tua graça maravilhosa, Senhor, e que ao comentarmos aqui as passagens que foram escritas pelo teu filho ali, o pastor Luciano, o Senhor vai trazendo ainda mais revelações para nós nesse tempo. Em nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém, amém. E daí ele vai falando, né, a respeito dessa importância de trabalhar a mente para que se tenha constância. E em uma das coisas que ele coloca, então, como é que você vai reformular a sua conduta, já que as coisas que a gente tem feito até aqui para cuidar do nosso corpo nem sempre estão resultando, né, num cuidado verdadeiro, em saúde, em vitalidade. Mas ele bate muito nessa tecla, né? Que precisa haver uma mudança de mentalidade. Ele, ao longo da história dele, ele vai comentando que ele teve comportamentos diferentes, né? Teve um momento de pensar em se cuidar e se dedicar, mas depois acaba dando uma relaxada e com isso ele ganha peso, e depois ele se cuida de novo, mas depois relaxa de novo, e é o que eu observo muito, né? Nas pessoas que eu acompanho no consultório, que eu acompanho nos programas, e até de familiares, né, de amigos, e a minha própria vivência. A gente tem os nossos altos e baixos, as nossas estações, mas isso muda quando você começa a ter uma convicção do porquê que você faz isso, né? Então, ele fala que no início, né, quando ele começou a comentar a respeito do testemunho dele no livro, ele não tinha essa ideia de mensurar o que viria como consequências futuras. E muitas vezes, né, ele usava da espiritualidade para justificar o mau comportamento dele. Até que ele começou a se dar conta. Nessa fase, que ele ainda não tinha toda essa consciência, vinham pessoas, né, para auxiliar, para tentar sensibilizar, conscientizar e levá-lo para uma conduta diferente. Mas não era o momento ali. Até que veio esse despertar dessa consciência,
como ele é uma pessoa que busca, né, muito pela palavra, ele foi buscar na palavra aquilo que iria, então, disparar toda uma reprogramação na forma dele pensar. E isso eu fico muito contente de ver, né, que esse despertar do pastor Luciano está chegando até nós. Né? Eu já trabalhava com um programa de saúde desde 2012 e eu assisti, né, uma igreja que começou a se despertar para isso, e é muito lindo, hoje eles têm um ministério com diversos profissionais de saúde, e verdadeiramente existe uma consciência entre os pastores, entre a liderança, né, nessa coisa do cuidado. A gente já tinha anteriormente, se não me engano, em 2003, começou lá um programa que fazia um trabalho de cuidado de saúde emocional, né, de cuidado da alma. E aí, em 2012, a gente disparou esse de cuidado físico. Então, já tem uma caminhada ali, e hoje a gente percebe com muita clareza, né, que entre a liderança, isso já é uma coisa de realmente ter feito uma metanoia. Ele coloca também a questão dessa relação, né, do nível da convicção determinando a dimensão da constância que ele permaneceria, e baseado na palavra. A todo tempo, né, ele começa a alimentar a mente, mudar a mente, baseado na palavra, entendendo até a questão da dieta, né? Eu não sou uma nutricionista que falo muito de dieta, porque eu trabalho com diabetes tipo 2, que é uma doença crônica, onde eu entendo muito claramente que não adianta a pessoa fazer uma dieta que tem um início e tem um fim, né? Que se conta de trás para frente, quantos dias que estão faltando para eu ficar livre dessa dieta, né? Porque a partir do momento que você retoma os seus hábitos, você também vai retomar a sua colheita. Então, não tem muito como. É mudança de estilo de vida. Tem que ser essa nova forma de pensar, né? Esse novo caminho de prazer. Isso é muito fantástico, porque quando você verdadeiramente muda o seu estilo de vida, você também tem prazer com o alimento, você também tem prazer com o exercício, com o descanso. Então, é realmente uma restauração de aonde a gente está colocando ali, né, o nosso prazer. E no processo do pastor Luciano, uma ferramenta, né, uma estratégia que surtiu muito efeito, o qual ele até escreve outro livro, né? Na verdade, saiu o primeiro, é a questão do jejum. Então, ele hoje lança a mão do jejum, não só de uma forma espiritual, mas no cuidado do corpo. Ele pratica, né, o jejum intermitente. Ele começou vendo resultados no jejum espiritual, numa dessas oscilações de cuidado que ele tem. Ele comenta, né, que ele fez um jejum importante, longo, e baixou muito peso, ao nível que ele só tinha vivenciado mesmo na juventude, e ele sabia que ao término daquele jejum, como ele começou a ler bastante, né, sobre fisiologia, bioquímica, ele sabia que após o jejum haveria uma mudança na forma que o organismo ia absorver todos os nutrientes, né? Depois de um período importante de carência, o nosso corpo vai tender a absorver num patamar maior. E ele sabia que ele poderia vir a ter um ganho de peso aí por conta disso, né? Então, ele acabou se precavendo com relação à alegria ali de ter reduzido muito peso, porque ele sabia que isso teria que ser cuidado. Boa noite, Andréia, bem-vinda aí. Eu estou aqui dando uma recapitulada no capítulo 11, que fala sobre convicção e constância, né? E nesses momentos de idas e vindas, ele recebeu questionamentos da esposa, né, que falava com ele: você é tão firme quando você faz, né, um jejum para o Senhor, você consegue levar ali com tanta austeridade, né, com tanta seriedade, por quê que na hora de cuidar, no dia a dia, a coisa não funciona do mesmo jeito?
E isso fez ele repensar, né? Então, sempre quando a gente está pensando em doenças crônicas, em emagrecimento, o foco não tem que ser num resultado imediato, mas numa reeducação alimentar, né? No sentido de que os seus hábitos sejam mudados de verdade. E aí, tudo passa aqui, né? Pela mente, não tem como. Ele menciona lá Romanos 12, 2, que é o versículo que eu tenho desde de 2012, né, com um sustentáculo aí dos projetos de saúde, que é que a gente não deve se conformar com o padrão desse mundo, né? Mas ao contrário, a gente deve transformar e renovar a nossa mente na palavra, para que a gente possa desfrutar, né, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tudo aquilo que o mundo vai levando a gente, nessa hora a gente dá uma pausa e começa a reavaliar isso aos olhos do Senhor. E vai achando um caminho novo, né? E ninguém vive uma transformação de uma forma instantânea, né? Eu mesmo sendo nutricionista, mesmo tendo acesso a muito conhecimento, tem muitos anos que eu batalho com o meu corpo, né? Quem me conheceu há anos atrás, eu pesava cerca de 10 quilos a mais do que eu peso hoje. 10 quilos não é tanto, mas para uma pessoa de 1,5 m, 10 quilos é bem importante, né? E não só o peso em si, mas a composição corporal, né? Hoje eu tenho muito mais músculo no meu corpo e isso faz com que o peso que eu tenha hoje me dê uma silhueta e uma qualidade de vida completamente diferente do que eu tinha no passado, né? Então, toda essa transformação vai vindo mesmo a partir de uma convicção de que é esse o caminho a ser trilhado, de que verdadeiramente cuidar do corpo é um ato de adoração. Isso é que eu acho que fica assim, né, muito, muito marcado. Aí ele fala também a questão que Tiago, né, orienta que a gente deve sempre buscar o melhor de Deus e não ficar com a mente em dúvida, né, com a mente dupla, com os pensamentos divididos, mas, pelo contrário, a gente deve ter uma estabilidade, uma constância. Então, muitas pessoas falam comigo a respeito do dia do lixo. Ah, não, então tá, doutor. Então, a gente faz o esquema durante a semana, mas no fim de semana eu posso ter um tempinho de dia do lixo, né? E aí, esses dias eu respondi para uma menina, eu falei, mas a gente tem que cuidar com isso, porque, na verdade, a gente está cuidando do templo do Espírito Santo, não é da lixeira. Então, se eu não vou cuidar de lixeira, eu não vou ter dia do lixo, não vou ficar chuchando lixo no meu corpo. Eu vou poder ter um dia de estar mais relaxado? Claro que vai. Isso pode estar no seu planejamento, isso pode estar na sua programação. Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Então, a mudança da mentalidade passa, inclusive, por isso, de entender e perceber que as coisas não são proibidas. É você fazendo as melhores escolhas para o seu corpo naquele momento, né? Inclusive, eu falo com as pessoas que têm diabetes, que estão comigo como alunos ou como pacientes, nunca eu vou proibir uma vovozinha de receber o primeiro pedaço do bolo, mesmo ela sendo diabética. Porque a palavra diz que o que contamina a gente não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Então, é possível, sim, você fazer um planejamento, uma programação e desfrutar, né, de prazeres através da alimentação também. O que não pode acontecer é a gente ser refém, a gente ser prisioneiro desse prazer, né, desse alimento, porque aí virou vício. E quando vira vício, aí não está dentro daquilo que a gente propaga como cuidado do corpo, honrando e glorificando ao Senhor, né? E aí ele vai falar da relação da fé com a convicção e com a constância. Além de falar sobre o crer ou não crer, Tiago ainda enfoca quem recebe a intervenção divina e quem não recebe, né? Então, em outras palavras,
ele coloca que você pode até receber um ensino, como se fosse uma receita, mas quem vai cooperar para que você coloque isso em prática é o próprio Deus, né? Então, a gente, como cristão, a gente tem essa ferramenta a mais de clamar ao Espírito Santo que nos socorra. E o milagre acontece para quem crê, né? Então, tem que ter essa consciência nossa de que tudo é possível ao que crê, ainda que em alguns momentos a gente ache que é muito sacrificial, que é impossível, a gente pode também renovar a nossa mente, crendo que é possível. Tá ficando confuso, meninas, ou tá tranquilo? Conta aí para mim. Quando a gente se rende, né, à vontade de Deus, as coisas ficam mais leves, ficam mais tranquilas. E aí ele coloca, né, que aquelas pessoas que confiam no Senhor, elas vão ser, obrigado, Bruna, elas vão ser como árvores plantadas à beira dos riachos, que vão produzir frutos em todas as estações, né? Então a gente vai conseguindo achar aí os escapes nos momentos de mais dificuldade, porque o Senhor vai nos mostrando o caminho. Então, a constância ela é gerada pela convicção, que é o oposto dessa mente duvidosa aí, né? Que está sempre instável, que não sabe o que quer, porque não confia que é Deus que controla todas as coisas, que é Ele que faz, e que Ele é um Deus de amor e de graça, e que Ele quer o nosso bem. Então, se eu preciso abrir mão de algum hábito que eu tenho em favor da minha saúde, com certeza, Deus vai estar ali nos fortalecendo para isso, né? Fazendo com que a gente vá encontrando os caminhos. Nós fomos chamados a viver uma vida de fé, que também é definida pela convicção. A convicção vai nos enchendo aos poucos por camadas à medida que nos deixemos ser persuadidos. A palavra de Deus tem o poder de mudar a nossa forma de pensar e, consequentemente, as nossas convicções. As escrituras é que devem gerar em nós a convicção que nos levará à constância. Então, sempre que você estiver angustiado, ansiosa, né, pensando com dificuldades de lidar no seu dia a dia, né, eu sei, hoje mesmo, meninas, eu treinei e eu tenho encontro com vocês e depois eu tenho atendimento. Eu vou sair do computador só 10 horas da noite. E aí eu tive que escolher. Ou eu ia tomar um banho depois do treino, ou eu ia jantar. Porque se eu deixasse para jantar depois de todas as minhas atividades, eu ia jantar 10h30 da noite. Então, vão ter momentos que a gente vai se angustiar. E aí, como eu vou tomar a melhor atitude? Eu tenho o Espírito Santo para me ajudar. Eu tenho o Espírito Santo para me apoiar, né? Clarear os meus olhos, falar no meu ouvido e me direcionar com boas estratégias. Então, a gente pode acionar essa bênção que o Senhor já nos deu, né? Nenhum tipo de alimento é impuro, a não ser para aquele que pensa que é impuro. Está lá em Romanos 14:14. Então, isso significa que o que não é pecado para os outros pode ser pecado para mim. E o que para mim talvez seja tranquilo, para uma outra pessoa pode ser complicador, né? Eu acabei de ver agora um vídeo que soltaram de uma menina fazendo pipoca sem óleo. E postaram lá que pipoca era bom para uma série de coisas, inclusive para diabetes. E a gente tem divergências, inclusive dentro da ciência da nutrição. Tem olhares diferentes, tem conceituações diferentes, tem resultados de estudos conflitantes. Mas o que é importante nessa trajetória toda do cuidado do nosso corpo? É a gente conhecer o nosso corpo.
para fazer as boas escolhas, para definir aquilo que para mim já vai ser pecado. Por exemplo, doce. Para mim é algo que me domina, que me controla. Então, da aparência do mal, eu fujo, né? Eu não vou ficar comprando doces e doces para ter na minha casa. Para quando a visita chegar, já ouviram isso? Não, vou ter aqui para quando a visita chegar. A visita não chega, a tentação me detona e eu caio de boca em tudo aquilo. Então, eu vou me prevenir. Aquilo que eu já sei, que é fragilidade minha, que para mim vira pecado, porque eu ultrapasso o limite do bom senso, eu judio do meu corpo, eu vou evitar estar próximo. Simples assim. Amor, se você consegue ser tão firme em dizer não à comida quando está jejuando, por que não consegue ser tão firme quando está de regime? Foi a afirmação que a esposa do pastor fez para ele. E eu já escutei isso de várias pessoas. Ah, não, quando eu estou de jejum para Deus é diferente. Quando eu faço um propósito que eu não vou tomar refrigerante um ano inteiro, é diferente. Quando eu defino que eu vou entregar para o Senhor o chocolate, é diferente. Mas existe um poder nesse momento do propósito, nesse momento do jejum, que pode ser acionado no seu cotidiano. Então, a ideia é que a gente vá acionando e que isso vá fazendo com que a nossa mentalidade do não consigo, não posso, preciso. Quantas vezes que eu recebo paciente no consultório falar, eu adoro determinado prato. Não fala adorar é só o Senhor. Se tem alguma coisa que você anda adorando entre os alimentos que você consome, que você gosta muito, esse é o primeiro que a gente vai pegar e vai diminuir o poder dele sobre a sua vida, porque adorar é só o Senhor. E é com o poder do Senhor que a gente vai ter a constância. Depois ele vai falar lá na página 195, com relação àquela passagem em que Pedro, né, vai andar pelas águas. E ali a questão não foi, ele comenta, né, que a questão não foi tanto ele não ter conseguido passar pelas águas, ele não ter permanecido ali caminhando sobre as águas, mas ele ter deixado a mente dele entrar em dúvida. Mas na hora que ele pediu socorro, Jesus estava ali para socorrê-lo. Então, ainda que a gente entre na dúvida, ainda que a gente caia, né, que a gente não consiga fazer exatamente aquilo que a gente tinha se proposto a fazer, a gente ainda pode pedir socorro para Deus nessa hora. E ele vai estar ali, disponível para nos ajudar e para nos socorrer. Isso é certo, 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 certo. Mas aí ele vem no capítulo 12, dando a chave para a gente desenvolver essa constância, né? Lembrando que as mudanças, em especial relacionadas à questão da saúde, elas vão ter que ter uma continuidade. Vai precisar de constância mesmo. Porque, via de regra, as coisas pioram com o envelhecer. Então, se você tinha algo a ser ajustado no cuidado do seu corpo hoje, o ano que vem vai ficar mais difícil. E no outro ano, mais difícil ainda. Porque o processo metabólico do nosso corpo naturalmente vai deixar ele mais precário. Então, a gente precisa de mais esforço. Então, a ideia é começar e permanecer. E só tem uma forma de alimentar a convicção ou a fé, alimentando o espírito e renovando a nossa mente regularmente, bebendo da palavra. Isso é que vai fazer toda a diferença no nosso processo. Entendendo que quando a gente fortalece e mantém, né,
o nosso espírito ativo, vai ser muito mais fácil para a nossa mente não ficar com ânimo doble, né? E permanecer na convicção ali e fazer com que as coisas continuem acontecendo. Se a gente quer entrar num outro nível de entendimento, a gente tem que entender que não é só ler a palavra, mas é meditar na palavra. E pegar aquelas porções onde o Senhor está te dando chaves, né? O pessoal da intercessão fala como escudos que vão te proteger na hora que você estiver ali com estabilidade. Deus ordenou aos israelitas que eles deveriam praticar a leitura diária do livro da lei, mas também meditar, né? Veio depois as instruções específicas acerca da meditação, porque é isso que vai estar nos fortalecendo. Então faz toda a diferença. Meninas, querem comentar alguma coisa? Só tá eu hoje falando, né? Diga lá, como que foi aí essa semana? Como foi a questão de praticar um pouco mais dos jejuns? Bruna, você chegou a participar e fazer algum jejum? Você chegou a participar dos outros encontros, onde a gente direcionou que era para fazer um jejum fisiológico de 12 horas, o jejum metabólico? Paz, boa noite. Não, eu cheguei a assistir apenas um vídeo, e Uhum. eu já peguei já as aulas lá no finalzinho. Aí a semana passada eu perdi, e aí eu coloquei no cronograma lá do calendário, e hoje eu voltei a assistir, que pena que está sendo o último. Mas está tudo gravado, você pode estar assistindo as outras, né? E o que a gente fez aí a partir, acho que da terceira, né, André? Do terceiro encontro, foi começar a preparar para fazer um jejum agora, antes da Páscoa, de 24 horas. Então, a minha sugestão para você é assistir, né, os encontros que vierem, e fazer esse processo. Então, a gente começou primeiro fazendo um jejum de 12 horas, que é um descanso natural do corpo. Todos nós deveríamos descansar o nosso trato digestivo nas 12 horas aí que a gente dorme, né? Então, jantar mais cedo, tomar um café mais tarde, se for necessário, e fechar 12 horas. Isso não precisa ter nenhuma pausa, a gente pode fazer continuamente, tá? Seria a forma natural do nosso corpo funcionar. E aí, para além disso, a gente começou a falar a respeito do jejum metabólico e do jejum intermitente. Então, o metabólico, ele vai impedir a liberação da insulina. E a insulina é liberada sempre que eu consumo carboidrato. Então, eu posso fazer um jejum com mais de 12 horas e dar o que a gente fala de uma tapeada, né, na nossa mente, no nosso paladar, tomando um chazinho sem adoçar, às vezes consumindo café, às vezes até um pouquinho de óleo, no sentido de preparar ali o café com óleo de coco. Essas coisas não interferem na produção de insulina, então não vão disparar, né, a retenção aí da energia. E aí a gente consegue ficar um tempinho maior. E aí esse tempinho maior, hoje se fala muito do jejum intermitente, que é 14 horas, 16, até chegar a 24, que a gente vai fazendo de forma paulatina, tá? Sempre quando a gente fala do jejum intermitente, os protocolos do que é mais usado é fazer dia sim ou dia não, ou no máximo, ou pelo menos aí 2 vezes por semana. Então, você começa fazendo o fisiológico, de 12 horas, e aí depois você aumenta, meia hora, 1 hora, 2 horas. Se você aumentar 2 horas, você já está num jejum de 14 horas. Sim. Depois você vai aumentando mais. Ao mesmo tempo, você vai melhorando a sua qualidade de alimentação, trazendo para alimentos mais naturais, melhorando a sua hidratação, que faz muita diferença,
né, para você não ter desconfortos no jejum. E aí, a ideia é que a gente treinasse aí 2 semanas para chegar agora no final dessa semana e conseguir fazer um jejum de 24 horas. Uau, top. E trabalhando o organismo, né? Porque o corpo é capaz de usar a energia a partir da gordura, Sim. mas ele não está habituado a fazer isso. Então, eu também não recomendo ninguém sair de uma rotina tradicional de alimentação e ir fazer um jejum de 24 horas, a não ser que tiver um direcionamento muito claro de Deus, porque o corpo vai entrar num processo de estresse, vai reclamar, isso vai trazer desconforto. Tá? Na aula anterior que eu perdi, eu até tentei procurar algum grupo para ver se eu acharia a aula, alguma coisa assim, mas não encontrei grupo nenhum. Eu falei, então vamos esperar a próxima live para eu ver como que faz. Você está pegando o link aonde? Eu peguei o link pela igreja. No clube do grupo do WhatsApp dos membros? Não, eu peguei o link pelo Clube do Livro, o link quando você entra no aplicativo da igreja. Então, o Clube do Livro, você tem ali o WhatsApp, onde a gente disponibilizou todas as gravações, tá? Aí, quando eu clico lá, eu vou pelo Instagram, aí eu entro na página e tem vários tópicos, eu cliquei no Clube do Livro. Ele já me direciona exatamente para a sua live, não me dá outra Aqui, opção. entendi. Tá. Deixa eu pensar. Aí eu vou Entra saber no quando meu Instagram, então, depois, Viviane, Nutri Vivi Jalé, e me chama no direct, que aí eu vou te mandar o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Certo. Se bem que a gente está terminando, pode mandar o seu e-mail para mim, que eu te mando o link com todas as gravações que estão no YouTube. Ai, ótimo, ótimo. Tá bom? E eu preciso, viu, Vivi? Eu, nos últimos meses, eu engordei tanto que eu já não estou me suportando mais. Sabe quando você já começa a ficar chateada, baixa autoestima, você já não entra dentro uma roupa, você já vê que já perdeu o controle, e aí eu Quando estou precisando tem uma ajuda. questão de peso importante aí, a indicação que eu sempre dou é tá mesmo no acompanhamento profissional, né? E quando tem a questão do peso, a gente tem 3 pilares. Então, eu vou tratar com a nutricionista, com o educador físico e com o terapeuta, tá? Sim. Porque aí você cobre, né, todas as áreas e consegue ter um resultado legal. Porque, como você falou, começa a passar por esse viés emocional, né, da baixa autoestima, e aí isso te deixa insatisfeita, aí dispara uma ansiedade, essa ansiedade te leva a consumir mais alimentos na busca de uma satisfação, de um consolo, né, e tudo isso vira um ciclo, que para você cortar vai ter que ter uma ação intencional, né, como a gente está conversando hoje, existe aí, né, um Espírito Santo para nos ajudar. E na questão física, a gente vai fazer exercício, a gente vai aprender. Aí é aprender mesmo, literalmente, como é que seu corpo funciona, quais são os alimentos que te judiam mais, né, que você precisa estar atenta, como é que eu vou trazer saciedade para esse meu corpo, não E consumindo. essa terapia, ela é feita com você também, junto ao seu trabalho de nutrição, ou é terceirizado? Não, aí na verdade seria mesmo com um terapeuta, um psicólogo, tá? Entendi. Porque aí você começa a entrar em questões mais pessoais, né? O interessante é fazer de forma individual. Tem alguns programas que você consegue fazer uma reflexão aí conjunta, mas o melhor seria individual, para poder realmente atacar todas as áreas, né? Porque tem essa questão também, né? Eu não trabalho muito com a nutrição comportamental, mas a gente não fica com sobrepeso à toa, né? Tem questões que nos direcionam para isso. E elas estão relacionadas com a nossa identidade, com as cargas que a gente trouxe, né, da infância, as coisas que a gente tentou lidar aí e não conseguiu e o corpo acaba sofrendo. Então, quando tem a questão do sobrepeso, da obesidade, é importante você trabalhar tudo num conjunto, porque aí você vai conseguir fazer esse processo, né, de forma plena
e ter resposta. O que não significa que, se você não consegue fazer tudo de uma vez, não é para fazer nada. Não é por aí, né? Sim. Começa daquilo que você consegue começar hoje, né? Você já está aqui, buscando informação, querendo fazer mudança, prosseguir, 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 e buscar essa constância, essa convicção. Por que que eu quero mudar? Ah, é só porque eu estou chateada, porque eu já cheguei no meu limite? Não, porque eu entendi que realmente eu não preciso, né, judiar do meu corpo, assim, vão indo várias reflexões, né? Uma que eu tenho certeza que hoje é muito forte para o pastor Luciano é o que ele comentou, de que ele quer brincar com os netos, né? Então, é pensar nesse porquê maior aí, né? Por que que eu não quero mais carregar esse peso? Eu tenho que ter um porquê aí forte, para que todo dia, na hora que eu estiver chateado, na hora que eu estiver desistindo, na hora que eu quiser chutar o pau da barraca, eu lembro, não, eu vou voltar aqui e vou fazer essa outra escolha, porque eu tenho um motivo importante, né, um motivo sério para cuidar. E aí, cada um vai ter o seu, né? Mas é aquilo que vai te trazer alegria, é aquilo que vai te impulsionar, é aquilo que vai fazer com que você faça até mesmo aquilo que você não quer, mas que é necessário fazer. Sim, e é uma vontade que eu sempre quis foi entender melhor como fazer de maneira correta. O jejum, né, que seria da igreja, e esse jejum intermitente. Então, quando você falou na live, a primeira que eu assisti sobre isso, nossa, eu achei o máximo. Eu já havia visto falar várias vezes sobre o benefício do jejum intermitente, mas eu nunca peguei para aprender e para fazer. Então, eu Tem achei muito um bacana senão de para o jejum aprender. intermitente, tá, Bruna? Quem tem Tá? compulsão alimentar tem que ser feito de uma forma muito acompanhada, porque o jejum pode intensificar a compulsão alimentar. Então, eu sempre falo que o mais importante no jejum do que ficar sem comer é decidir de forma sábia o que você vai comer enquanto você pode comer, tá? E aí, assim, para dar uma pincelada bem rápida, a gente tem uma predisposição a consumir muito carboidrato, que vai acionar essa insulina e que vai disparar mais fome, que vai disparar o ganho de peso, porque ela é um hormônio que cria tecido, né? Então, assim, um foco muito importante quando a gente está fazendo jejum intermitente é o consumo das proteínas, para que o seu corpo fique nutrido no patamar que ele precisa, naquele momento que você está se alimentando. Então, a gente não vai pensar só em calorias, a gente não vai pensar só em satisfação, em encher o barrigão, não, a gente vai pensar em nutrição. Então, todo momento que você tiver, né, fazendo um jejum intermitente e no retorno da alimentação, tem que estar muito claro a qualidade dessa alimentação. Tem que ser uma alimentação de qualidade, colorida, nutritiva, o mais caseira possível, né? E eu preciso de um percurso antes de começar a fazer um jejum intermitente. Eu preciso parar mesmo e dar uma avaliada de como é que está a minha rotina para depois eu conseguir praticar o jejum intermitente, né? Mas sim, ele tem muitos benefícios. Haja visto aqui esse exemplo que a gente tem do pastor Luciano, né? Que ele conseguiu resultados fantásticos e uma das ferramentas muito usada foi o jejum. Voltando aqui, ó, para a gente finalizar o último capítulo, ele vai falar a respeito de 4 características para conquistar essa constância, que são os valores e os princípios, né? Então, quando vier uma tentação, quando vier uma vontade, mas se você tiver baseado lá nos seus princípios de que eu quero ter uma nova conduta, de que eu quero ter um comportamento diferente, porque eu já entendi que cuidar do meu corpo é cuidar do templo do Espírito Santo. Muda tudo, né? Porque aí não é só sobre mim, mas é sobre como eu estou adorando meu Deus.
A segunda questão é a perseverança e a paciência, né? Como você falou, eu sempre quis saber como é que faz do jeito certo. Então, isso significa que não foi de ontem. Já tem um tempo aí. E também não vai ser resolvido amanhã, porque você precisa de um tempo, de um processo. E aí você vai ter que ter paciência e tolerância com você mesmo, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter misericórdia com os nossos erros, não ficar se chicoteando, não ficar se culpando quando errar, mas tentar aprender, né, com aquele momento ali que não foi o melhor e usar daquela falha, daquele erro, daquela escorregada, para entender como é que eu vou me comportar da próxima vez. Entendi. Né? Eu só entendi que eu precisava jantar hoje no lugar de tomar banho, porque já aconteceu outras vezes que eu acabei jantando muito tarde, porque eu não me organizei bem. Né? Então, a gente vai aprendendo com os nossos erros e a gente vai conquistando novos patamares, né? A todo tempo a gente tem que ter esse foco de que é possível evoluir. E aí sim, a gente buscando informação sempre vai fazer diferença. Ele vai citar aqui, ó, na página 203, sobre uma palavra que me chamou muita atenção, que é uma palavra grega que significa paciência, que é upomone, que está relacionada à característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé, a piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Né? Então, é aquela pessoa mesmo que é firme, que é fiel e que vai ter paciência com esse processo. Então, é determinação mesmo, é estabelecer, Bruna, que agora eu vou tomar uma nova atitude. E aí ele coloca como terceiro ponto a decisão baseada em propósito. Então, agora eu tenho um porquê de fazer isso. Você vai ali, ó, se despir das suas vontades, da sua forma de viver até então, como aconteceu com Jesus. Jesus saiu lá da sua majestade, se despiu de toda a sua realeza e veio sofrer por nós. Então, vai ter momentos que você vai ter que abrir mão de determinadas posições, de determinadas condutas que você tinha para buscar aquilo que para você nesse momento é o melhor. Certo. Eu é igual eu falo assim, eu não sou de comer muito, sabe, Vivi? Se for olhar bem, eu não como muito, mas eu estou comendo de maneira errada, alimentação errada. Então, não saber preparar e o que é mais benéfico, entendeu? Então, não adianta você comer pouco, mas comer aquilo que vem a causar gordura. Então, Exatamente. falta o aprendizado aí também, além do acompanhamento, né, o aprendizado do que comer correto e na hora correta, entendeu? Sim, mas é possível, né? Isso é uma coisa muito tranquila. Então, é mesmo você começar a ter aí essa decisão de buscar por essa orientação de uma forma mais específica, né? E ir galgando, sem desespero, né? Sem querer da noite para o dia, porque não é da noite para o dia que vai acontecer. Você falou da estratégia aí do lixo, né? Eu já uso, eu sempre usei isso porque minha genética já não é boa, né? Minhas tias já têm um padrão mais para obesidade, com quadrilar. Então, eu brigo com a balança desde que eu sou adolescente. Então, Uhum. eu sempre tive o meu limite. Então, agora, novamente, eu cheguei ao meu limite. É o meu limite que, assim, para mim está muito, mas que ainda não está feito. Mas para mim já está no meu limite, entendeu? E Sim, aí, e eu como venho você fazendo falou, isso. né? Se a questão é que você não come muito, mas está comendo errado, precisa avaliar também como é que anda aí seu metabolismo, já que ficou tantos anos, né, fora de um padrão de saúde, pode ter aí interferências hormonais, né, que precisam ser avaliadas,
uma saúde intestinal que está precisando de um reforço, né? Então, tudo isso tem que ir sendo avaliado. Então, infelizmente, né, as pessoas gostariam muito que tudo se resolvesse com uma live, mas Sim, não é assim, não né? é. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem alguns materiais, né, de cristãos que falam sobre essa questão do cuidado físico. Então, vale a pena, né, tá aí lendo outros materiais, conhecendo um pouco mais e agendar mesmo com um profissional e fazer o início do seu processo, do seu tratamento, né? Eu costumo dizer que as pessoas acham que passar num nutricionista é como passar no médico, que ele vai te dar uma receita, e daqui 6 meses, um ano, você volta lá. E não é, né? Nutricionista é um tratamento, como a gente faz com um terapeuta. Você vai passar uma semana, outra semana, outra semana. Lógico que geralmente não é semanal, né? Os encontros, mas você precisa de um período, de um acompanhamento mais próximo. Então, Entendi. geralmente a cada mês, a cada 2 meses, a cada quinzena, e aí a partir disso você vai tendo informações ali que vão fazendo com que a sua rotina seja modificada. E por que que eu preciso de terapeuta, Viana? Por que que eu preciso de educador físico? Porque fica muito mais fácil o processo se você aciona esses outros pilares, né? À medida que você vai reduzindo o peso, você também vai trabalhando no exercício para melhorar a produção de determinados neurotransmissores, o gasto de energia, e tudo isso vai fazendo com que você vai tendo um resultado melhor. Então faz toda a diferença. Você já está fazendo funcional com a gente na terça-feira? Não, não estou não, menina. Eu venho aí brigando que eu faço terapia, mas para o psicológico mesmo, né? Uhum. E aí elas vêm brigando comigo aí já tem uns 4 anos, atividade física. E aí Então, eu bora. faço de jeito Vamos nenhum. ajustar esse passo agora. Amanhã não tem, que amanhã a gente vai para o cinema, né? Mas na próxima semana a gente tem. Já põe na sua agenda que na terça-feira, às 20 horas, você vai estar lá. Pois é, amém. Preciso sair, vem me xingando, brigando comigo para tomar essa iniciativa. E quem disse que eu vou? É Faço difícil não. mesmo, Bruna, não é fácil. Mas comece a colocar, já desde hoje, nas suas orações. E clame ao Senhor, Senhor, me dá escape, me ajuda, me direciona para que essa mudança aconteça. Em especial, né? Já que o exercício é a coisa que está mais pesada, vai me trazendo escape, Senhor, para que eu possa sair do sofá e comece a fazer exercício. E Ele vai Isso, dar, tá pronto. bom? Lindo, nosso tempo estourou! Foi Eu muito vou bom, Vivi. Muito obrigada. encerrar com você e manda lá para mim uma mensaginha que eu te mando os links, tá bom? Tá bom, vou encontrar você lá e te mando, tá? Muito obrigada. Boa noite, bom descanso. Nada, querida. Deus abençoe. Obrigado, Amém. Senhor, por esse tempo especial. Que o Senhor continue agindo nas nossas mentes, no nosso coração, na nossa alma, fazendo a tua vontade em nós, Senhor. Nós ligamos aqui na terra aquilo que o Senhor já tem ligado nos céus, para o nosso tempo de cuidado, de saúde física, emocional e espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.